Bom dia, graça e paz, igreja, amém? Como que você está? Quero dizer que normalmente as pessoas, salvo exceções, algumas pessoas têm o hábito assim de saudar uns aos outros, perguntando como que você está? Ou está tudo bem? Eu tenho a plena convicção que em algum momento de sua vida alguém lhe perguntou: como que você está? Essa é uma pergunta quase que de forma de praxe, faz parte do vocabulário do cidadão que fala a língua portuguesa. E é comum a gente responder: está tudo bem. E nem prestamos assim, ou damos o devido valor da pessoa com realmente qual nos está perguntando, fazendo a pergunta no sentido de querer saber como que realmente nós estamos. A gente fala, está tudo em ordem. Essa é uma forma normal de todo cidadão, toda pessoa expressar que não há problema, que não há preocupação. Mas eu quero fazer uma pergunta: será que você diz está tudo bem? Realmente com você, conosco? Nós paramos para pensar de quem está fazendo essa pergunta? Por isso, eu quero compartilhar com vocês, igreja, sobre uma pessoa, uma mulher, mais especificamente uma sunamita. Você já deve ter ouvido falar dessa mulher. Talvez você conheça a história dela, porque ela está na Bíblia. Ela passou uma situação como qualquer outra, é normal, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Ela enfrentou uma grande tragédia na vida dela. Simplesmente foi a morte do seu filho. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis 4, a partir do versículo 8. 2 Reis, a leitura é um pouco extensa, mas nós vamos variar ela por parte. Vamos ler agora, a partir do versículo 8 até o 17, capítulo 4 do 2 Reis, a partir do versículo 8. Diz assim: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este, que passa sempre por aqui, é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali.
Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar essa sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Até aqui, por enquanto. Nessa história, eu quero colocar aqui para a gente um versículo para que a gente possa meditar. Nesse mesmo capítulo 4, no versículo 26, lá na frente, o versículo 26 fala: corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você? Com o seu marido? Com o menino? Ela respondeu: vai. Com simplicidade, ela respondeu: vai, tudo bem. Na história da sunamita e do profeta Eliseu, nós encontramos aí um exemplo de alguém que, mesmo diante assim de uma grande perda, ela respondeu: vai tudo bem, com uma cara assim de simplicidade, como se não estivesse passando por nada. Perguntaram sobre o seu estado. Eu acredito que ela devia estar ali nesse estado, quando ela respondeu, num estado de choque. Por isso que ela respondeu tudo bem. Mas vamos pensar aqui, primeira coisa, é sobre a aprovação da sunamita. Qual é a aprovação da sunamita que está no versículo, agora continuando no versículo 18 a 20? Fala assim: o menino cresceu e certo dia foi encontrar com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse ao pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e levou para sua mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, então morreu. Ela subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. A sunamita, ela experimentou uma grande provação quando o seu filho morreu. Também não é por menos, não é? Quem não ficaria assim em estado de choque? Porque essa morte foi subitamente assim, parece que sem volta, apesar de ter sido um presente de Deus. Quando Eliseu, ele profetizou para ela, era um presente de Deus.
E como que esse presente de Deus se acaba tão rapidamente? Porque ela tinha essa infertilidade, né? Infertilidade, sendo o marido velho, e acontece essa situação. Eu quero compartilhar com você que quando a minha esposa, primeira, senão vocês vão ficar pensando aí, indevidamente, e querendo matar alguém ou morrer alguém sem estar esclarecendo. Apesar de carregar 9 meses o filho na barriga, no ventre, ali amou, acarinhou e deu à luz ao filho, ao meu segundo filho. E aquilo que era para ser celebrado como um presente de Deus em nossa vida, acabou trazendo uma tristeza momentânea. Presta atenção, estou dizendo uma tristeza momentânea. Mas eu não sabia que essa tristeza seria momentânea, mas que na verdade ela seria para toda a vida. Porque a minha esposa veio a óbito, pós-parto. Foi uma grande provação em minha vida, só porque eu não estava preparado para passar essa situação. E creio que ninguém está preparado para passar situações adversas assim na nossa vida. A segunda coisa que a Sunamita ensina para nós, que ela estava assim, era uma profunda e aparentemente, dor que ela sentia, que era insuportável que ela estava sentindo naquele momento. Quando nós nos colocamos no lugar dela, eu acredito que a gente consegue medir o peso, não é? Pelo menos. Não é o desejo que nós temos para nós ou para cada um de nós, mas nós podemos nos colocar no lugar dela para sentir o tamanho assim do sofrimento que ela passou. Mas eu quero dizer que mesmo assim, com tudo isso que ela estava passando, com toda essa dor, ela buscou ajuda. Ela foi ali, não é? Atrás do profeta Eliseu. E mostrando que ela tinha uma fé e confiança em Deus. E eu quero continuar ilustrando aqui, para que a gente possa pactuar o que realmente é uma dor, escrito na folha, e aquela que a gente vive. A minha dor pela perda da esposa foi algo terrível, foi triste. Eu queria morrer. A mulher sunamita buscou a Deus. Ela foi buscar a sua cura para a sua dor. E eu, ao contrário, como não tinha um relacionamento com Deus, um relacionamento próximo com Deus, busquei curar a minha dor através da bebida alcoólica. Foi dessa forma que eu busquei curar a minha dor. Mas olhando para aquilo que a sunamita vive ali, ela mostra que tem uma confiança na provisão de Deus, nas providências de Deus. Vamos ler o versículo 21 a 26. Diz assim: ela subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: manda-me um dos servos e uma jumenta, preciso ir depressa falar com um homem de Deus e voltar.
o marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pega as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela subiu e foi falar com um homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Gease, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você? Com seu marido? Com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Mesmo na condição que ela estava ali de tragédia na vida dela, a sunamita expressou confiança na bondade e no poder de Deus, declarando: vai tudo bem comigo. Temos aqui uma afirmação que eu acredito que a gente não seria capaz de estar colocando essa resposta numa situação dessa. E eu quero dizer que com a tragédia na minha vida, e não tendo aonde me socorrer, aonde buscar a minha cura assim, porque eu não tinha fé em Jesus Cristo. Como é que eu podia ir? Se eu nem conhecia Jesus assim, mas eu declarava: está tudo mal. Ao contrário da sunamita, que respondeu que estava tudo bem. Estava tudo mal comigo, que eu cheguei ao fim ao fundo do poço, tamanha a situação que eu estava mal. A fé da sunamita, a sua fé levou ao profeta Eliseu. Não sei aonde que você tem ido pela sua fé buscar a cura das coisas que você tem. Ela chegou, foi confiando que Deus poderia trazer vida, mesmo a morte. Por que então, se ela não cresce que realmente o homem poderia fazer alguma coisa, o homem de Deus, por que então ela ia? Será que ela foi lá só para chutar o bode e chutar a canela do Eliseu? Ela sentia algo maior do que qualquer ser humano natural. O homem natural não tem fé, mas ela tinha tamanha fé que quando a gente vê que ela com o marido construiu aquele aposento, né, parece o aposento da nossa igreja aqui, né, hospedar, né, aqui a gente está um pouco melhor, né, porque lá só tinha poucas coisas, né, pelo detalhamento aqui do que tinha na casa. Aqui a gente tem geladeira, né, aqui a gente tem fogão, né. E eu fico pensando, onde entra a minha vida com essa colocação dessa confiança que ela demonstrou? Como eu não tinha fé em Deus, como qualquer ser humano, qualquer pessoa na vida secular, eu ia simplesmente ao cemitério, eu ia ao túmulo, eu ia chorar. Eu ia chorar. Chorava todos os dias. 15 dias eu lamentei. E eu acreditava que podia acontecer alguma coisa. A gente fica fora de si. Mas a sunamita não. Ela era confiante.
esse contraste do que é um homem com Deus, sem Deus, para que a gente possa realmente medir qual é o tamanho da força e o poder de Deus quando nós assim temos essa fé, quando nós temos a confiança nele. E uma terceira coisa que nós podemos aqui notar foi a questão da intercessão de Eliseu e da sunamita por quem? Né? Pela criança. Pedia o quê? Um milagre, uma ressurreição. Vamos ler a partir do 27. Nós vamos ler do 27 agora até o final aqui, da nossa leitura até o 37, que diz assim: quando ela chegou ao homem de Deus, no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o homem escondeu isso de mim. Perdão, e o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi ao meu Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pega o meu bordão e vá. Se encontrar com alguém, não o cumprimente. Se encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar, você não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os seus olhos, os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para outro, tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino e se espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E então Eliseu chamou a Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou e quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou o seu filho e saiu. Glória a Deus. A intercessão. O poder da intercessão. Eliseu, ele foi movido pela compaixão, pelo sofrimento e pela amargura que a sunamita estava sentindo e estava passando. E através da sua intercessão ao pai e também da mãe que acreditava, foi até a criança e pela graça de Deus, realizou-se ali um milagre da ressurreição. Talvez a gente quisesse ver isso como prova que é possível, mas eu vou dizer para você, como pastor, eu não me atrevo a fazer o que Eliseu fez se tiver alguém morto ali, alguém querendo que Deus prove. Porque Jesus falou que não ponha o seu Deus à prova, porque aquilo que Deus faz é para a glória de Deus, não para a glória de homem.
E eu quero dizer que assim como a intercessão de Eliseu e da sunamita, pela salvação do seu filho, assim também foi a intercessão da minha esposa Gil, que orou pela minha salvação durante 3 anos. E Deus ouviu a oração dela, me libertou e me salvou 2 vezes. Não bastasse uma. Quando nós conseguimos ver aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que é sagrado, sair de lá e ser vivido na nossa vida, é uma experiência fantástica, é fabuloso. Diz que o fabuloso é o cruzeiro, mas não é o cruzeiro. Fabuloso é Deus. Fabuloso é Jesus Cristo, o único. O filho da sunamita foi trazido de volta à vida. Isso trouxe restauração, alegria e esperança na sua família. E olhando para nós, olhando para que a gente possa tomar isso como base. Isso não foi diferente para comigo e com a minha família e com a minha casa. Deus trouxe restauração, trouxe alegria de volta e esperança na minha família. Apesar de eu ter aparentemente uma vida de um homem atrapalhado na vida, porque um homem que tem 3 famílias, teve 3 famílias, parece que é uma pessoa toda complicada, tudo. Como é que Deus ama uma pessoa assim? Como é que Deus age, né? Como o poder da oração, né, de um justo pode alcançar aquele que realmente está perdido, aquele que realmente está caído. Sou grato a Deus por isso. São momentos que a gente pode testemunhar para a glória de Deus. Queria encerrar para nós aqui com relação aos ensinamentos que a sunamita trouxe assim para nós, para cada um. Assim como a sunamita enfrentou provações, nós também podemos, né, porque nós enfrentaremos dificuldades em nossas vidas, com certeza, não tem como fugir. Um dia passamos por isso, no entanto podemos encontrar o que? Esperança e conforto na fé em Deus. Esse é o canal, não o canal que você tem na sua televisão. Aquele leva ao fundo, mas a fé sendo o único caminho que leva à nossa salvação, restauração, a nossa cura que a gente tanto anseia. Passamos por provações, sim. Qual é o tamanho da sua fé? Tamanho das 2 palavras fé? Se a sua fé for tamanho de um grão de mostarda, se sinta feliz. A sua cura vai chegar, a cura da sua dor, em nome de Jesus. Mesmo nos momentos mais sombrios, podemos confiar nas providências de Deus, no seu poder, para nos sustentar e para nos fortalecer.
Amém? Vamos levantar. Assim como a sunamita, podemos passar por momentos difíceis em nossas vidas, mas nós devemos manter a fé em Deus, nunca perder, e também a confiança de que Ele está no controle de todas as coisas. Primeira coisa. A segunda, mesmo que quando as circunstâncias parecem indicar o contrário, não desista, não desanime. Nós podemos responder: vai tudo bem em Cristo Jesus. Quando alguém te perguntar, quando alguém nos perguntar sobre o nosso estado, nós podemos responder que está tudo bem. Porque a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama e teme a Deus, segundo os seus propósitos de chamado que Ele tem para cada um de nós. Se é para a glória de Deus, creia, Deus vai ressuscitar aquilo que você perdeu. Talvez você perdeu a esperança. Eu ia falar de ser rico, não vamos colocar isso em lugar. De realizar seus sonhos, de terminar a faculdade. Eu larguei pela metade. Senhor, olha para mim. Talvez a família meia destruída, talvez um casamento, uma família. Não desista, qual for, sabe, aquilo que você tem como sonho, que realmente parece que foi ceifado na sua vida. Creia, pela nossa fé no Deus Santo e Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele realmente tem poder, porque nós temos Ele, que vai nos socorrer nos nossos momentos de, quando tivermos problemas e adversidades. E que tudo isso nós possamos enfrentar em nome de Jesus. Amém? Oramos. Senhor Deus, nós te louvamos nesta manhã. Queremos agradecer, Senhor, por essa história tão linda, maravilhosa da sunamita. Uma pessoa de coração bom, que recebeu em sua casa, juntamente com o seu marido, acolheu, dando todas as mordomias, Senhor, a ele. E ela foi agraciada, Senhor, com uma dádiva, como um presente do Senhor, concedendo ela, Deus, filho. Mas ao mesmo tempo também veio a aprovação, Senhor. E quando ela já se alegrava, Senhor, porque a sua família estava ali, completa, parece que o sonho tinha ido embora, a realização dos desejos. Mas o Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor acolheu, Senhor, a oração, Senhor, do seu justo Eliseu e também da sunamita, crendo que o Senhor poderia ressuscitar, trazer de volta a vida, Pai, e assim foi que aconteceu. Pai, o Senhor devolveu a alegria à família, Senhor, da sunamita. E nós também queremos nos colocar diante do Senhor com essa mesma fé, Deus, porque eu sei, Deus, que todos nós passamos, Deus, por circunstâncias, por dificuldades, seja, Senhor, espiritual, seja física, seja, Senhor, de alma, seja financeiro, Deus, e muitas vezes nós já não acreditamos que haja cura, Deus, mas cremos, Deus, pela fé em Jesus Cristo. Venha estar conosco, Senhor, devolvendo todos os nossos sonhos, todas as nossas realizações, tudo aquilo que foi perdido, Deus. Oh, Deus, opera, Deus, um milagre.
Opera, Senhor, a restauração, o renovo, Senhor. Cura, Senhor, todas as feridas, Senhor, na nossa alma, no nosso espírito, Senhor, na nossa vida financeira, Deus. Faz de nós, Senhor, um homem abençoado como foi a família da Sunamita, Deus. Nós queremos ser abençoados, queremos ter, Senhor, uma casa, uma família, Senhor, aonde a alegria e a esperança, Deus, esteja presente, Pai. Abençoa, Deus, nesta manhã, cada um de nós e aqueles que nos ouvem, Senhor, Pai. Devolve, Senhor, a nossa alegria. Traz de volta toda a esperança, Deus, porque nós cremos em Jesus e queremos, Pai, entregar todas as nossas preocupações e queremos, Senhor, confiar e esperando que o Senhor vai agir em nome de Jesus. Senhor, nos abençoa um domingo aí na Tua presença. Abençoa, Senhor, nossas famílias, nossos entes queridos. Abençoa, Senhor, a nossa semana de trabalho. Senhor, visita, Deus, a cada lar e traga renovo, restauração, Senhor, seja nessa semana, seja nesse final de ano, que nós possamos, Deus, nos alegrarmos na Tua presença. Em tudo nós te pedimos e te damos graça em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém.